Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os conceitos referentes a juros simples, tá certo? Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Financeira do meu canal. Então, se você está estudando o tema, tem interesse em aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai aí a dica, assiste os vídeos aí a partir da playlist, tá certo? Eles vão te ajudar em vestibulares, Enem, concurso, tudo mais. Então, gente, juros simples. Esse é um dos primeiros tópicos quando se fala em matemática financeira. Claro que antecedendo a este, é importante que você entenda bem os conceitos de porcentagem. Eu não os tratei nessa playlist, mas existe uma playlist aí do meu canal onde eu falo sobre esses temas, que é a playlist porcentagem para o Enem. Muito embora tenha um título para o Enem, mas o conceito é geral. Serve para Enem, vestibulares, concursos e também provas aí da escola e tudo mais. Beleza? Então, eu tenho aqui, para entender juros simples, 4 conceitos básicos iniciais. Conceito de capital, taxa de juros, juros ou juros simples no nosso caso, e montante. É importante que você entenda bem o significado de cada um deles. Porque dentro de um problema, eles vão aparecer, tá certo? Você tem que identificá-los para dar a resolução correta para o que foi proposto. Tá certo? Então, o primeiro desses conceitos é o capital. Para entender todos eles, vamos pegar um exemplo. Imagine que você está precisando de dinheiro e vai ao banco tomar um empréstimo. Digamos um empréstimo de R$1.000. Então, esses R$1.000 a gente chama de capital, é o valor inicial, no nosso caso. Então, o capital nada mais é que o valor inicial de uma dívida, empréstimo, que no mesmo caso dá até um sinônimo, a dívida e empréstimo é mais ou menos a mesma coisa. Quando você toma um empréstimo, você adquire uma dívida, empréstimo ou investimento, que é quando você empresta o dinheiro, digamos assim. Digamos que você vai ao banco e o coloca em um certo fundo que vai lhe remunerar por aquele valor, tá certo? Embora o banco não utilize juros simples, tá certo? Mas vamos supor que esteja utilizando. Então, vamos supor que o banco vai te remunerar por aquele valor. Então, você está investindo o seu dinheiro, diferente do primeiro caso, onde você tomou um empréstimo, tá certo? Então, o valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento. Só que, quando você, por exemplo, no caso nosso aqui, toma esse dinheiro do banco, o banco quer ser pago por isso. Ele não quer que você devolva apenas os R$1.000. Então ele vai lhe dar uma taxa percentual, vai falar, olha, eu quero que você me devolva a cada mês, sobre esse primeiro valor, tá certo? Sempre sobre o primeiro valor, no caso do juros simples, né? Uma certa taxa, uma certa quantia percentual, digamos assim, 1% ao mês. Então esse 1% é a chamada taxa de juros, tá certo? Então, essa taxa, né, taxa aplicada ao capital, né, gerando, né, acréscimos. Vamos supor que a taxa seja positiva, né, gerando acréscimos a cada período. Esse período aqui vai ser bem explícito na questão, tá certo? Pode ser anos, meses, então a gente vai estudar direitinho isso aí. Então essa taxa, ela vai ser aplicada ao capital e vai render o que a gente chama de juros. Claro, a taxa é o valor percentual. Dentro desse valor percentual, quando a gente faz o cálculo, a gente tem os acréscimos. Então os juros, na verdade, são os acréscimos. Tá certo? Então, o juro vai ser exatamente o quê? Os acréscimos gerados pela taxa de juros. Quer dizer, o conceito de juros poderia vir antes, né? E eu falar que é o que você vai pagar ao banco, então eu poderia dizer assim, ó, esse 1% corresponde a quanto? A R$10 dos 1.000. Então eu podia falar, olha, esses R$10 é o que o banco vai te cobrar por te emprestar. A cada mês que você não paga a dívida dele, você tem que pagar R$10 fora a dívida original dos 1.000. Então eu poderia dar os juros e apresentar a taxa. Olha, mas esses 10 significam quanto desses 1.000? 1%.
dá no mesmo, certo? Os dois conceitos aí estão inteiramente ligados. Na verdade, todos esses conceitos aqui são inteiramente ligados. Se você perceber bem, para eu falar de taxa de juros, eu tenho que falar do capital. E para eu falar dos juros, eu preciso da taxa de juros que incide sobre o capital. Então esses conceitos estão interrelacionados. Inclusive nós vamos ver formas que os relacionam, tá certo? Mas aguarda aí. Só que agora vem os juros simples. Quando eu falo juros, gente, eu não estou dizendo a forma como esses juros estão operando. Mas quando eu falo juros simples, eu estou dizendo é que esses juros vão incidir sempre sobre o valor original lá, sobre os 1.000. Na realidade não funciona assim. Quando eu tomo dinheiro emprestado ao banco, por exemplo, tomei lá R$1.000 na taxa de 1%. Então, no final de um mês, a minha dívida ela passa a ser 1.010 e também eu vou calcular a nova taxa sobre 1.010 e não só sobre os 1.000 iniciais. No juros simples, não. Eu sempre cobro sobre os 1.000 iniciais. Então, você vai perceber que na verdade nós vamos ter aumentos sempre constantes. Tá certo? Ou seja, se aumentou R$10 no primeiro mês possível, vai ser sempre de 10 em 10. Beleza? Então, nos juros simples, esses acréscimos, né, eles são gerados a partir somente do capital, ou do valor inicial. Então, né, são juros gerados somente a partir do capital, ou, se você preferir, do valor inicial. Tá certo? Ressalto, não é a forma como as coisas acontecem no mundo real. Mas você precisa entender isso porque isso ainda cai em concursos, Enem, vestibulares e tudo mais. Aí eu tenho aqui um último conceito que é o montante. Montante, da ideia de monte, né? É quando você soma. Soma o quê? O seu juro simples mais o seu capital. Ou juros mais capital, inclusive no composto também vai ser assim. Então o montante corresponde à soma do capital com os juros. Vamos pensar da seguinte forma. Quer dizer, continuar nosso raciocínio. Você foi ao banco e tomou os R$1.000, a taxa de 1% ao mês, ou seja, a cada mês você tem que dar para o banco R$10 além da primeira dívida. Quer dizer, isso vai ser pago uma só vez, né? E você vai pagar isso depois de 4 meses, 5 meses. Então, você vai ter que remunerar ele 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 5 vezes. Ou seja, você vai ter que remunerar ele em juros com R$50. E você tomou emprestado 1.000. Então, se você vai pagar ao final do 5º mês, isso quer dizer que você vai ter que pagar quanto ao banco? R$1.050. Os R$1.000 mais os 50 de juros. Essa soma desses dois indivíduos, né, o capital mais os juros, é que corresponde ao montante. Tá certo? Então, gente, para facilitar a relação entre esses indivíduos aqui, existem duas fórmulas, que é a seguinte. A primeira, ela relaciona juros, capital, taxa e tempo. Claro que esta fórmula aqui, ela não nos fornece só os juros numa questão. Claro, numa questão onde eu tenho o capital, a taxa e o tempo, eu calculo os juros. Mas numa questão onde eu tenho os juros, o capital e a taxa, por exemplo, eu posso calcular o tempo. E aí vai, né? Ou seja, eu tenho 4 fórmulas em uma aqui. Outra fórmula também muito importante é a fórmula do montante. O montante, ela vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. Capital vezes 1 mais IT. Você fala, nossa, que fórmula estranha. Mas olha só. O montante é o quê? É o capital mais os juros, não é? Só que os juros ele tem uma fórmula. Ele é o quê? C e T. Então, se você botar aqui o C em evidência, ó, fica 1 aqui do primeiro, tirando o C aqui, fica I vezes T. Então, assim, é só somar o capital mais os juros. Se eu não tiver os juros direto, eu jogo a fórmula aqui no lugar e boto em evidência. Então eu vou ter essa primeira fórmula aí. Essas duas fórmulas são suficientes para a gente resolver boa parte dos problemas, pelo menos em nível básico. Claro que, à medida que a gente vai avançando nas videoaulas, a gente vai ampliando também a dificuldade dos problemas. É muito importante isso também. Nunca começar com coisa muito difícil, se você está dando os primeiros passos. Tá certo? Então vamos lá. Exemplo. Uma quantia de R$800 foi aplicada a juros simples de 5% ao mês durante 4 meses. Quais os juros e o montante recebidos ao final deste período? Essa questão aqui eu vou resolver ela rapidamente pela fórmula, mas depois vamos explorar um pouco mais até
tendo em vista as próximas videoaulas, onde nós falaremos sobre juros compostos. Né? Bom que você entenda bem a diferença dos dois, tá certo? Por quê? Porque essa diferença às vezes não vem explícita. Olha, a questão está cobrando no enunciado, né, dizendo que uma aplicação está rendendo a juros compostos. Pode não vir essa palavra, mas pode vir alguma característica que no final esteja escondendo se a questão é simples, né, o juro é simples ou é composto. Tá certo? Então, gente, ó. Vamos ver mais uma vez. Ó, uma quantia de R$800 foi aplicada a juros simples de 5% ao mês durante 4 meses. Quais os juros e o montante recebidos ao final desse período? Então, anotando os dados aqui, eu tenho o seguinte. Ó, a quantia de R$800 que foi investida é o valor inicial. Foi aplicada, né? Então, ela é 800. A taxa, 5% ao mês. Então, I, você bota assim, 5, bota aqui A de AU e um Mzinho, que é mês. Se for ao ano, fica AA. Se for ao dia, fica AD. E por aí vai. Ao semestre, AS. Algo que ele lê. Claro que esse 5%, eu esqueci de ensinar o %, né? Esse 5% a gente entende ele como assim, ó, 5 sobre 100. Tá certo? Então é 5% ao mês. Tá certo? Só para não ficar tão embolado aqui, ó. 5% ao mês. Então a gente vai anotá-lo desta forma aqui. E outro dado que foi nos dado foi o tempo. 4 meses. Vamos usar a letra I, tá certo? Para abreviar as coisas. O que ele pergunta? Qual os juros e o montante? Os juros é só aplicar a nossa fórmulazinha, ó. Juros é CIT. Sempre copiar a fórmula, algumas vezes, quando você estiver estudando, porque isso te ajuda a memorizar. Eu sempre venho falando isso nos vídeos também. Então, qual vai ser o juro? Vai ser 800 vezes a taxa. 5 sobre 100 vezes, que é os 5%, 4, que vão ser 4 períodos. Então, aqui eu corto logo 2 zeros, ó. Veja que o trabalho com fração é muito mais fácil, né? Então, vai aí, de novo, o convite. Se você não assistiu aí a playlist aí do meu canal, porcentagem para Enem, vai lá. Lá eu falo um pouquinho dessas continhas, né? Uns truques para você não perder tanto tempo. 8 vezes 5 vezes 4. Então, cortou os 2 zeros, 8 vezes 5 vezes 4, 8 vezes 5, 40 vezes 4, 160. Então, esse vai ser o que eu vou, a minha aplicação de 800 vai render. Render quer dizer a mais do que os 800, tá certo? Nesse sentido, ó, qual vai ser o montante? Vai ser o capital mais os juros. Como eu tenho ele já assim, eu não preciso usar aquela fórmula ali, que tem umas contas um pouco mais chatas. Eu posso simplesmente já somar os 800, que é o capital, mais os juros obtidos anteriormente. Então eu vou ter o quê? R$960. Aí você deve estar falando assim, ah, beleza, é só isso, é só usar a fórmula e tudo bem. Mas vamos explorar um pouco mais essa questão? Vamos fazer uma tabelinha aqui para você entender o que está acontecendo. Ó. Tempo. Então aqui é o tempo, tipo assim, no momento que você aplicou, 1 mês depois, 2 meses depois, vamos até o 4º mês, tá certo? Você vai ter aqui os juros, o que você recebe a cada mês, e você vai ter aqui o montante. Quanto seu dinheiro, qual o total do seu dinheiro a cada mês? A remuneração que o banco está te dando, a instituição está te dando, mais o que você, ou monte, né? Eu falando de montante, botei monte, né? Mas lembra bem, né? Então é montante. Quem sabe, né, no final, quando você chegar lá, tem um monte de dinheiro, né? Então, juros, ó, 0, 1, ou, juros não, tempo. 0, 1, 2, 3 e 4. Por que eu coloquei 0? Porque 0 é o momento que você chega lá no banco com os seus 800, ou na instituição lá, com R$800. Nesse momento, você não ganhou nada de juros. E seu montante é somente o que você deixou lá no banco. Depois, né, de um mês, você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 5% desses 800. Quanto é que é 5% de 800? É bem simples, ó. Você pega só esse pedaço aqui e finge que aqui é 1, ó. Então vai ser 5% de 800. É só calcular essa porcentagem. Vai ser 5 vezes 8, vai ser o quê? R$40. Então, de juros, o banco lhe deu até agora R$40. Ou seja, 0 do início mais 40. E o montante vai ser o que você ganhou pela taxa que incidiu, mais o que você aplicou, 840. Após mais um mês, lá no final do 2º mês, você vai ter quanto? Você vai ter agora 40 do primeiro mais 40 do primeiro para o segundo. Então, do início para o primeiro, ou seja, do instante inicial para o final do primeiro mês 40, para o final do 2º mês mais 40, que vai dar o que? 80.
Então, até o momento, você já tem quanto? Se você fosse resgatar o dinheiro após 2 meses, você teria o quê? 880, que seriam os 800 aplicados mais os 80 de juros. E aí, de novo, ó, terceiro mês, mais 40, então dá 120 de remuneração pelos juros. Qual o total, montante, ou monte, né? Digamos assim, seria 920. E, por último, mais um período, daria o quê? 160, mais 40, né? Então, no final, ó, 960. Perceba que aqui estão os juros, essa primeira linha, e aqui, ó, fazer um quadradinho, ou um retângulo, né? Ó, aqui está o montante. Por que eu faço questão de fazer essa tabela, pelo menos nos primeiros exemplos? Só para vocês entenderem bem a diferença do juros simples para o composto, que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Então, perceba que no simples o aumento, ó, ele é igual, ó, ele é um aumento constante. Ele só dependeu desses 800 aqui. Foi 5% desses 800, acabou. Tá certo? A gente vai ver a diferença depois quando estudar o composto. Mas é muito importante que você faça essa tabela, nos casos do juros simples, pelo menos nos exemplos iniciais. Tá certo? Vamos fazer só mais uma questão. Tá certo? Para a gente perceber que a gente pode usar a fórmula de outras maneiras também. Como eu mencionei, né? Você não precisa só fazer a coisa direta. Ah, sempre eu vou achar juros e montante. Não. Tem questões que você pode perguntar o tempo, pode perguntar a taxa, o capital, e por aí vai. Tá certo? Então vamos copiá-la aqui e a gente vai responder. Como o quadro é pequeno, não deu para já deixar ela anotada. Mas é pequenininha o enunciado, né? Não vamos perder muito tempo, não. Então ela diz assim, o enunciado, né? A qual taxa de juros simples anual, uma quantia de R$500, né? Deve ficar sujeita para que o montante, ou o valor final, né, gerado, seja 50% maior que o valor inicial. Tá certo? Num período, né? Período de 10 anos. Então, tá aí o nosso probleminha, vou ler de novo. Ele diz o seguinte, ó, a qual taxa de juros simples anual, uma quantia de R$500 deve ficar sujeita para que o montante gerado seja 50% maior que o valor inicial, num período de 10 anos. Tá certo? Então, para a gente entender bem esse problema, a gente pode simplesmente já aplicar, anotar os dados aqui, né, e já aplicar a fórmula. Vamos anotar o que a gente já tem, né? Só que eu ressalto, tenta fazer uma tabela para você entender o que está acontecendo. Então, capital, é a minha quantia, é 500. Ele quer o seguinte, o período aqui, ele deu também, ó, é 10 anos. Vou botar um A aqui para anos, né? E o montante meio que ele já deu. Meio que implicitamente, mas o montante é o quê? É o capital mais os 50% desse capital. Ou seja, ele quer que o montante seja 50% maior do que o valor inicial. Entendeu? O valor inicial mais 50%. Tá certo? Então, aqui a gente tem a situação seguinte, ó. Vamos fazer uma tabela aqui para a gente pelo menos entender. Eu não vou preencher ela, se você quiser você preenche, mas assim, só para dar ideia do que está acontecendo. Eu tenho o tempo, eu tenho aqui os juros, e aqui eu tenho o montante. Então, no instante inicial, no instante que você chegou lá para aplicar, digamos, essa quantia, ou para tomar emprestado, seja lá o que for, ela não tinha nada de juros, e o montante dela era R$500. Aí essa coisa vai começar a aumentar para 2 meses, até que você tem o 10º mês. No 10º mês, você vai ter o quê?
Qual vai ser os seus juros? Vai ser exatamente o aumento. Ó. Vai ser o quê? Os 50% de 500. Então, lá no 10º mês, ó, vai ser 50% de 500. E o seu montante? Ele vai ser o próprio 500, que é o capital, mais os 50% de 500. A notação que eu estou usando aqui, gente, eu gosto de escrever sempre por extenso, tá certo? Eu faço isso lá na playlist de porcentagem para o Enem. Então, se você tá com um pouquinho de dúvida, volta lá e assiste. Aí eu tenho escolhas, né? Então, assim, esse juro, ele foi sendo, né, adicionado um valor constante até atingir 50% de 500. Mas quanto é que é 50% de 500, gente? Vamos calcular aqui, para ficar mais fácil? Ó, 50% de 500 é quanto? É 50 sobre 100 vezes 500. Você corta aqui 2 zeros, vai ficar 50 vezes 5 e vai dar R$250. Então eu posso trocar esses 50% de 500 por quanto? R$250. E aqui embaixo vai ficar o quê? O total meu é quanto? 500, né, mais esses 250 vai dar 750. Tá certo? Aí vem né, nós podemos já resolver. Você pode escolher usar a fórmula do montante, e essa parte de baixo, só que eu achei um pouco chato, porque tem que desenvolver um produto, ou pode usar já a fórmula dos juros aqui. Por quê? Porque agora eu já tenho os juros, que é 250, eu tenho o tempo, que é 10, e eu tenho o capital, que é 500. Então, se eu jogar na fórmula, vai me restar somente o quê? A taxa aí. Então, está resolvido o problema. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, juros é CIT. Então, eu vou escolher essa parte aqui, ó. Eu acho mais fácil as fontes. Aí, joga nessa parte aqui para o lado esquerdo, né, eu vou ter o quê? 500 no lugar de C vezes I vezes 10 igual a quanto? Juros, que é quanto? 250. Aí, quando eu percebo os dois lados, ó, eu poderia dividir aqui tudo por 250. Ó. Por quê? Porque esse aqui dá 2 e esse aqui dá 1. Então, eu teria 2 vezes I vezes 10 igual a 1. Ou seja, 10I igual a 1 sobre 2, que é 0,5. Ou seja, I vai ser quanto? 0,5 sobre 10, que vai ser 0,05. Ou, se eu preferir, 5% ao ano. Ah, professor, por que você não dividiu logo por 20? Porque dividir por 20 requer que você faça pelo tracinho lá, né? Dividido por 20, aí tem, vai 1, vai vírgula, não sei o que, eu não gosto muito. O que eu acho? Uma conta muito fácil, você sabe fazer, é 1 sobre 2, que é meio, de cabeça você faz. E depois de dividir qualquer número por 10, é só andar a vírgula, mais uma casa, para a esquerda, diminuindo o número. Então, assim, tem estratégiazinhas, velho, você ganhar uns 2 a 3, 10 segundinhos numa questão, que eles podem ser muito importantes se você somar muitas questões. Você pode aí ter uns 5, 10, 15 minutos aí a mais, né, numa prova que dá aí para você acertar mais umas 2 ou 3 questões, certo? Fazendo as contas adequadamente, beleza? Então é isso aí. Com isso aqui eu fecho, né, essa videoaula falando sobre juros simples. A gente vai voltar com mais coisas sobre matemática financeira, tá certo? Mas eu peço muito o seguinte, nesse exemplo aqui, por exemplo, complete essa tabela, veja como é que está acontecendo, veja se bate com o que eu fiz no exemplo anterior. Tá ok? Ou seja, não aprende somente por forma, não. Aproveita agora que você está estudando e estuda para aprender de verdade. E não só para acertar questões. Porque às vezes a gente estuda para acertar questão, isso aí rapidamente pode sumir da nossa mente. Quando a gente entende, quando a gente, por exemplo, pega uma situação prática e guarda ela na memória, você sempre vai conseguir se lembrar da situação, eu acredito, pelo menos eu sempre lembro, né, da situação dos R$1.000 e 1%. Situação que eu acho que eu vi lá na escola. Então eu sempre lembro dela e essa situação me ajuda a entender melhor o conceito. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só jogar nos comentários, tá certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.